Glória a Deus. Graça e paz, amados. Você que tem seu exemplar bíblico, abre em 2 Crônicas 34, do verso 23 a seguir. 2 de Crônicas 34, verso 23 a seguir. Aleluias. Glórias a Deus. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, cultuando a Deus junto com os nossos irmãos. E fico feliz também por essa oportunidade. Trago saudações do meu pastor, estou debaixo da bênção dele, meu pai espiritual, meu líder, um grande homem de Deus que eu aprendi a amar muito. E fico feliz a estar aqui nessa casa, porque foi aqui, lá atrás, que tudo começou na minha vida, os caminhos do Senhor. Então eu sou muito feliz por isso. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Aleluias. E ela respondeu: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram, diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar, e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que os enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que tu ouvistes, como teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes diante de mim, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido a teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, esta passagem, seria muito longo eu ler o texto inteiro, vai falar de um rei. E como esse rei antes não houve, e nem depois dele houve outro igual a dele. Claro, falando como homem. Esse rei, ele tem algo especial. Ele carrega sobre si algo muito especial. O nome dele, Josias. Assumiu o trono de Judá aos 8 anos de idade. Uma criança. Só que tinha algo especial nele. Uma promessa. Uma promessa. Que ela está lá em 1 de Reis, no capítulo 13, no verso 2. Um outro rei, um homem totalmente ao contrário deste rei, ele teve uma promessa na vida dele também. Uma promessa na qual, se ele fosse um rei, segundo Davi, segundo o coração de Davi, Deus o abençoaria muito e jamais desapartaria a família dele, a geração dele, do reinado. Seu nome?
Jeroboão. Este rei, ele vai assumir o lado norte de Israel. É a divisão. Eu creio que os irmãos sabem da história de quando o rei Salomão morreu. O filho dele, Roboão, ele se torna rei. Só que as pessoas vão conversar com o Roboão. As pessoas vão falar para Roboão: ó, seu pai foi muito duro com nós. Se você for mais suave, mais brando com nós vamos te servir com total firmeza. Mas Roboão não aceita. Então o reino de Israel é dividido. 10 tribos vão se tornar o reino do norte. E 2 tribos vão se tornar o reino do sul. Reino do sul, aonde nós estamos fazendo a leitura de 2 Crônicas, né? No reino de Judá. Então, o que acontece? Jeroboão, ele vai se tornar um cara que ele vai trazer um grande motim. Ele vai fazer uma grande, como é que eu vou usar a palavra? Ele vai trazer uma reforma. Quando o reino é dividido, ele vai se tornar rei. Só que o que acontece? Quando Jeroboão ele vai assumir rei, tem uma promessa, ele vai se tornar rei, tem uma promessa de Deus para ele. Se ele for bom, Deus vai ser justo e bom com ele. Se ele não for, Deus não vai ser bom com ele. Só que Jeroboão, ele deixou o medo entrar dentro do coração dele. E assim colocou a promessa dele em risco. No lado do reino sul, do lado do rei Roboão, existe uma coisa muito importada chamada templo, onde as pessoas vão lá para adorar o Senhor, fazer sacrifício e tudo mais. É o templo de Salomão construiu. É aonde que as pessoas vão adorar, cultuar a Deus. É onde vai acontecer as grandes festas, que as pessoas vão oferecer o holocausto pelo sacrifício, ofertas de proposição, ofertas de queimadas de alimento, ofertas de bebidas. É onde que as pessoas vão ali para ofertar a Deus a tua primícia, vai ali ofertar a Deus. E no lado de Israel, que ficou com Jeroboão, não tem templo. Jeroboão ele vai ficar com medo e vai colocar a promessa dele a se perder de vista. O que acontece? Jeroboão ele vai levantar altares nos confins, ali nas fronteiras com o reino do sul. Ele vai levantar altares e vai colocar bezerros. E ele vai falar assim para o povo de Israel: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Agora vocês vão adorar eles. O que o Jeroboão vai fazer agora? Ele vai levantar sacerdotes para colocar no meio do povo. Sacerdotes, profetas, para ali fazer sacrifício. E vai começar um grande reinado, um grande mover de idolatria no meio do povo de Israel. Só que Jeroboão, ele não fez isso apenas pensando talvez lá em Arão, quando fez um bezerro. Não, porque Salomão, quando ele reinava num todo, Salomão ele já tinha levantado altares a outros deuses. Porque Salomão, ele, através do grande pecado dele, de amar muito a quem não devia, Salomão foi o homem que amou mais mulheres na face da terra. O homem que teve mais mulheres na face da terra foi o rei Salomão. E por causa delas, ele perdeu o coração dele. Ele perdeu o lugar da promessa. E ele, em vez de adorar o Senhor, ele começou a levantar alguns altares para cultuar outros deuses. Como foi dito aqui na noite, na vida do nosso irmão, que leu lá em Mateus, 24, que o importante não é como você começa, mas sim como você termina algo na presença de Deus. E Jeroboão terminou do jeito errado. E ele perdeu a sua promessa. Quando Jeroboão estava levantando o altar, veio um homem de Deus e profetizou que ia levantar um rei por nome de Josias e que ia
desfazer tudo aquilo que ele estava fazendo. E agora, onde nós estamos lendo, se passou aproximadamente aí uns 300 anos. E esse rei nasceu. E esse rei, ele vai assumir o trono com 8 anos de idade. Uma criança. Um menino. Porém, no coração dele, uma promessa, na qual talvez ele nunca ouviu falar. Na qual talvez nunca ninguém chegou nele e falou assim para ele assim, ó: eu profetizo na tua vida que tu serás rei. Eu profetizo na tua vida que tu farás grandes coisas. Sabe, meus amados irmãos, promessa de Deus é aquela promessa que se cumpre. É aquela que se cumpre. E na vida agora de Josias, começa a cumprir a promessa de Deus. Mas, amados irmãos, é bom falar de promessa. É bom falar de profecia. Mas eu quero ir além hoje. Hoje eu quero falar quando a gente faz coisas erradas, que coloca a nossa promessa, a nossa salvação em risco. Porque do que vale eu ter riqueza hoje e o inferno eternamente? Do que vale eu não adorar o meu Deus e adorar outros deuses para padecer eternamente? Porque bem verdade, só existe 2 tipos de eternidade: eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Não é verdade? Como a nossa irmã, ela leu aqui no Salmo 100, finalzinho do Salmo 100, né? Quando o salmista, ele relata, perdão meus irmãos, eu estou um pouco nervoso, mas daqui a pouco eu me tranquilizo. Não é todos os dias que a gente sai, mas na minha tradução ela é bem legal, que fala assim, ó: pois o Senhor é bom e sua misericórdia é eterna, e a tua verdade dura para todas as gerações. Cara, eu fico vendo isso, e eu fico vendo agora o que pensando, rei Josias, uma promessa sobre a sua vida, e agora esse menino assume uma responsabilidade muito grande. Naquela época, é claro que uma criança de 8 anos assumindo um trono, é claro que ele ia ser ali reeducado, é claro que ele ia ser orientado pelos sacerdotes, ali pelos profetas, pelas autoridades, pelos anciões. Mas só que tinha cerimônia. Tinha cerimônia. Hoje em dia, com a nossa idade, com a nossa total idade, já pensou você receber uma cerimônia que você vai reinar, e agora você vai comandar a vida de muitas pessoas, você vai governar um país, assim do nada? Pois Josias, a Bíblia fala assim que ele andou em retidão com Deus. Ele seguiu os caminhos de Davi, o seu pai. Ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. E ele lá com seus 16 anos de idade, agora ele vai começar a mudar as coisas no reino de Judá. Ele começa agora a sair e ele começa a derrubar. Ele vai aonde que tem um altar, ele começa a derrubar os altares de Baal, da deusa Asterote. Aonde tinha paganismo, ele estava arrebentando tudo. E a Bíblia fala literalmente que ele pegava esses altares e transformava em pó. Então ele ia lá e massacrava, até se tornar pó. Depois ele pegava os ossos dos profetas que tinham feito sacrifício para esses outros deuses e queimava em cima desses lugares de altares. Era uma espécie de profanação aquele altar. E quando esses altares eram profanados naquela época, nunca mais eles eram usados. Então essa era a forma de rei Josias lutar. Só que eu creio que rei Josias ele teve uma dura missão. Não foi fácil. Porque o seu pai Amon morreu muito novo, reinou pouco tempo, e o seu avô Manassés foram reis duros de coração.
Foram reis que Manassés, então, ele implantou. Manassés, ele arrancou a arca da aliança de dentro do templo e colocou Baal dentro do templo. E eu creio que tinha os levitas que cuidavam do templo, os sacerdotes, que tirou a arca dali e levou para algum lugar. Mas Manassés, ele era duro. Alguns estudiosos assim acreditam que Manassés, ele pegou todos os pergaminhos, todos os livros e destruiu tudo. E assim, ele reinou, eu acho que foi o rei que mais reinou. Ele reinou mais de 50 anos, se eu não estou me enganado. Agora você imagina 50 anos de idolatria, 50 anos você escondendo a palavra do Senhor, e você é a autoridade máxima. Agora aqui, ninguém mais vai ler nada. Agora aqui o culto é diferente. Agora pode beber, agora pode fumar, agora pode usar roupa curta, agora pode fazer o que quiser aqui. O que é mais fácil de viver é mais adaptável a ser vivido. Mas o que é mais difícil de correr junto, que é a palavra, mesmo que você fique 50 anos com a palavra, é difícil todos os dias você andar em retidão com a palavra. Mas o que é fácil, o que é do mundo, o que é pecado, é muito fácil fazer você esquecer o que é difícil. Tudo que vem fácil, tudo que ele vem fácil, ele toma o lugar daquilo que é difícil. Começa a orar, fica 2 dias sem orar. Começa a ter uma vida de madrugada de oração. Ora todos os dias 3 horas da manhã e às 5 horas da manhã. Faz durante 30 dias seguidos. Aí depois você fica 2 dias sem fazer. E no 3º dia você volta a fazer de novo. Você vai ver o quão difícil é voltar. Então assim foi fácil. Foi fácil o povo se esquecer de Deus. Só que um fato curioso é que Manassés, no final ainda, ele teve um desacerto com os assírios. Ele foi capturado, depois ele se salvou. Ele se redimiu. Ele se redimiu, ele quis voltar atrás, ele pediu perdão para Deus e foi perdoado. Não importa o quanto tempo faz que você está numa prática de pecado. O que importa é o arrependimento. O que importa é voltar atrás daquilo que você falou nunca mais e falar: Senhor, me perdoa que eu fui um tolo. Isso que é importante. Muitas das vezes a gente pratica a idolatria sem saber que está na prática da idolatria. É verdade. Com dinheiro, com os próprios filhos da gente. Isso aqui então nem se fala. Muitas das vezes a gente já se esqueceu de Deus e não percebeu. Mas rei Josias, voltando nessa história, rei Josias, um garoto, seus 16 até os seus 18 anos, ele fez um limpa. Ele limpou a terra. A Bíblia fala assim, ele limpou a terra. Gente, eu fico imaginando o que é isso, cara. Você chegar assim, a extensão daquelas terras era muito grande. E ele não só limpou Judá, e não só limpou Israel, Jerusalém. Ele limpou também a cidade de Manassés, de Efraim, Simeão, e entre outras. O reino do norte já tinha sido dizimado. Ele foi até as fronteiras, além das fronteiras, e limpou a terra. E quando ele limpou a terra, ele falou assim: agora eu vou edificar o templo. Agora eu vou consertar o templo. Primeiro ele tirou toda a idolatria. Depois ele mandou limpar o templo. E nessa de mandar limpar o templo, tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, por nome de Ilquias. Ele achou o livro da lei, que estava perdido dentro do templo. E nisso, ele falou para o secretário do rei: eu achei o livro. E ele falou: não, daqui eu vou levar para o rei. E ele foi lá falar para o rei, foi lá dar as coordenadas para o rei: rei, eu fiz tudo o que o senhor mandou, Josias. E entreguei ele tinha mandado, eles recolheram o dinheiro e entregar para o sacerdote, que eles iam reconstruir o templo, consertar. Falou assim: só que foi achado o livro da lei.
E ele começa a ler o livro da lei para o rei Josias. Quando ele começa a ler, em dado momento, creio eu que o rei Josias fala assim: para. Aí o rei Josias vai e rasga as suas vestes. Ele vai rasgar as suas vestes. Porque esse livro não era mais lido. Porque esse livro, além dele não ser mais lido, ele não era mais vivido. Ele não era mais o exemplo. Tinha um rei justo. Um rei que procurava fazer a mudança no meio do povo. E creio eu que quanto mais ele ia fazendo, mais idólatras iam aparecendo. Eu creio nisso. Porque era um povo duro, de coração duro. Mas aí, ele vai fazer uma aliança com o povo. Ele vai chamar o povo. Ele vai ler o livro em pé, em sinal de reverência. O livro vai ser lido. Não, perdão. Antes disso, eles vão pedir para o seu sacerdote ir até uma profetisa. Uda, o nome dela. Ele vai pedir para eles ir lá conversar com Deus. Vai lá, conversa com Deus. Vai lá ver o que está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu achei o livro, mas só de ler o livro ele já percebeu que o povo estava arruinado. E é onde que nós lemos a leitura dessa noite. Ela vai falar para ele que este povo está condenado, que Deus vai trazer a maldição que estava no livro. Deus vai trazer para esse povo, que Deus não quer mais o povo, que o povo foi rebelde, que o povo foi duro, que o povo foi idólatra, que o povo deu atenção para outros deuses. Aí o que acontece, meus amados irmãos? Ela vai falar que mas manda um recado para o rei, por ele ter sido fiel, por ele ter rasgado as vestes dele, chorado pelo povo e se preocupado pela nação, eu vou permitir que ele morra e tenha um enterro justo. E antes que isso aconteça, meus amados irmãos, daqui para frente o rei, ele vai celebrar a Páscoa. Primeira coisa que ele vai fazer, vai ler o livro com o povo, vai fazer aliança com o povo novamente. O povo vai levantar e vai fazer aliança com Deus novamente. Aí ele vai falar para o povo: vamos fazer a Páscoa que era feita lá no tempo de quando Deus tirou o povo do Egito. Foi a maior Páscoa de todos os tempos. Não sei quantos mil cabritos, não sei quantos mil bezerros, não sei quantos, e pão e tudo, festa, e os levitas trabalhando ali, servindo o povo, e fazendo sacrifício, e o rei descontente. Porque quando a promessa ela é perdida, não adianta você fazer nada. Porque pode ter festa, mas não tem presença. Porque pode ter a tua vontade de estar ali, mas Deus não se faz presente mais. E isso que você não pode perder. Você não pode perder a presença. Então, temos que focar na promessa. Temos que focar naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus traz, naquilo que Deus permite com que a gente está passando. Quando Deus permite a gente passar, é porque uma prova, é porque o resultado da vitória já está ali. A prova pode ser turbulenta, mas a vitória está ali. Um costume muito, muito ruim que a gente tem é de a gente achar que prova é deserto. Prova não é deserto. Deserto é lugar de reflexão. Deserto é lugar de conhecimento. Deserto é lugar de lembrar que eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo. Mas eu não entendi. Quando Deus tirou o povo do deserto, do Egito e levou para o deserto, não faltou comida, não faltou vestimento, não faltou sandália, não passaram frio, não sofreram o escardo do sol quente, e não faltou comida.
O maná descia todos os dias. Não precisava nem juntar para guardar. Todo dia vinha. Reclamou do maná, veio carne. E para tudo quanto é lugar que eles iam, tinha uma pedra que jorrava água. Então o deserto não é prova. Deserto é lugar de conhecimento. Você não vai para o deserto para ser provado. Você vai para o deserto para ser testado. Para ser tentado. Para testar a tua fé. E para receber tentação do diabo. Porque quando você está no deserto, que vem ofertas. Ofertas essas que não são boas. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você se prostrar a mim, tudo isso aqui eu te dou. Você não é o filho de Deus? Lança-se daqui para baixo. Deus não vai te mandar legiões de anjos para te salvar? Deserto. É lugar que a gente conhece o nosso coração, porque o nosso coração é conhecido por Deus, não por nós. Mas esse rei, ele conhecia o coração dele. E o coração dele não estava na salvação dele. Você já imaginou se vocês... Não, a gente sabe que a gente é salvo pela graça. Mas se a gente praticar algum tipo de coisas de não praticar a palavra, a gente perde a salvação. Certo? E se você souber que independentemente de qualquer coisa, você não vai perder a sua salvação, você ia chorar pelo próximo? Você ia chorar pela nação? Pela humanidade? Você iria falar assim, já estou salvo mesmo, mas eu vou implorar para Deus salvar a humanidade? Você ia limpar a terra? Você ia querer restaurar o templo? O rei Josias, ele sabia da salvação dele. Ele sabia da salvação dele. Porém, ele era entristecido. Porque ele sabia que o povo ia passar por uma dura punição. Porque Jeremias foi um profeta que profetizou na época do rei Josias. Sofonias foi um profeta que profetizou na época do rei Josias. E eles conversavam, e eles falavam. Lê o livro de Jeremias. Quantas e quantas vezes Deus não falou para Jeremias: Jeremias, esse povo vai ser corrigido, e nem adianta você orar para mim. Melhor, eu não vou nem te ouvir. Então o rei Josias sabia que o povo ia ser corrigido. Mas ele sabia também que ia durar 70 anos. Sabia, irmão Cleide? Sabia, porque eles conversavam com o profeta ali, o rei, o profeta e rei. Até que chegou um dia. Esse rei reinou 31 anos. Imagina que ele não passou 31 anos segurando esse povo. Uma hora ele lutava para o povo não praticar idolatria. Outra hora eu acho que ele queria arrancar os cabelos dele, porque ele estava lá derrubando o altar e o povo levantando o altar. O povo duro, de coração duro. Porque é assim, irmãos. Você dá o leitinho com Toddy, mas se não der na mamadeira e não der morninho e não colocar para nanar depois, os irmãos reclamam. Não estou generalizando não, gente. Aqui não tem isso não, em Guaiçara tem. Guaiçara tem. Lins tem. Todos os lugares, meus irmãos, até mesmo eu, nós temos os nossos momentos. Paulo mesmo, ele já falou, gente, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo mesmo ensinou nós. Paulo, ele ensinou nós
Nós somos humanos. Somos filhos. Somos servos. Somos todos criaturas, criados de Deus. Mas poucos querem ser filhos. Poucos querem andar na presença de Deus. Muitos de nós tá com o livro perdido dentro de casa. Muitos de nós, Tiago vai falar assim, que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, esse comete pecado. Escritura. E muitos de nós estamos perdidos. Muitos de nós não sabemos se andamos, se olhamos para a direita, se olhamos para a esquerda, se olhamos para trás. Nessa profecia, nessa promessa, na vida de Josias, teve um homem de Deus, que ele profetizou, ele orou, porém ele foi morto, despedaçado. Lê lá. Só que em Isaías, capítulo 9. Mas um menino nos deu. Seu nome vai ser como? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Rei Josias cometeu uma atrocidade de querer enfrentar Faraó Neco, numa batalha. E o Faraó falou para ele, falou assim, ô Josias, sai fora daqui, cara, eu vou para lá que eu vou lutar com Babilônia, não quero nem lutar com você dessa vez, eu estou amando do seu Deus. E ele não deu ouvido, ele foi falho, nessa hora, e ele morreu. O justo caiu. O que mais lutou, o que mais chorou, agora tem o seu sangue derramado pela nação que ele protegeu. Homens morrem. Mas quando Isaías começou a profetizar, quando ele já foi anunciado, desde a fundação do mundo, João vai falar que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós o tocamos, sentimos o seu cheiro. Eu fico imaginando, cara, João, aquele que encostava a tua cabeça no peito de Jesus. Ele sentia o cheiro de Jesus. O discípulo amado. Um rei anunciado. Um rei mais justo do que rei Josias. Um rei que veio para limpar a terra. Um rei que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Um rei que foi humilde. Nasceu, não teve berço, teve uma manjedoura. Não teve uma vitrine com uma incubadora lá onde fica os neném tomando sol, não. Teve os animais em volta dele. A manjedoura. Um rei que cresceu cortando madeira, construindo casa, sendo humilde. Um rei que por mais que era rei, era humilde a ponto de ser servo. Lavar os pés de um traidor. Chamar o traidor de amigo. Olhar para os seus discípulos. Pegou 12 doidos
Um mais doido que o outro, um mais louco do que o outro, e colocou tudo junto. Durante 3 anos e meio. E falou assim, ó. Vocês vai me anunciar. E eu encerro aqui. Um rei que fez uma aliança verdadeira. Hoje nós fala muito assim, não, hoje não. No final aí dos anos 80, falava muito. No fio do bigode. A palavra não fazia curva por nada. Eu vendo esse copo d'água. Você compra? Compro, mas eu te pago de tal dia. Prometo pelo meu bigode. Tal dia o dinheiro estava lá. Mas ele fez aliança, não foi com o fio do bigode. Foi com o sangue jorrado no madeiro. Eu contei a história do rei Josias para você porque eu queria chegar em Jesus. Porque eu queria falar para você de tudo que Josias fez como um rei justo. Jesus também fez, e fez até mais. Só que com a morte de Josias, o sangue dele não salvou o povo de Judá do cativo Babilônia, do cativeiro babilônico. Mas o sangue de Jesus Cristo remiu e te lavou e te salva para eternidade. O sangue de Jesus não é aquele que tem poder. É aquele que tem uma marca. Carmesim. Há uma madeira que soltava uma tinta, que aquilo quando grudava não saía aquela cor, manchava ali a roupa, ali o tecido, não saía, né? Era usada para tingimento. Então o sangue de Jesus comparado ao carmesim, aquela mancha que impregnou em mim e em você, e que vai te levar para uma vida eterna. E só para terminar, não é esse templo, é o mesmo lugar, é quase a mesma forma, mas eu lembro como se fosse hoje, porque está no mesmo lugar, bem nesse rumo. Aqui, o chão era um tapetinho preto, o piso, cheio de umas bolinhas assim que doía quando ajoelhava. Aqui, ó, as irmãs faziam uma roda aqui, ó, e as irmãs oravam ajoelhada. Foi aqui que a minha mãe foi batizada em línguas estranhas. Foi aqui que com 8 anos de idade eu fui batizado em línguas estranhas. E aqui era tudo banco. Nós derrubava o banco da igreja. Eu, a Maria, o Cleitir. Então, eu me sinto bem quando eu venho nessa casa, porque eu tenho essas lembranças. Eu posso estar congregando hoje em outro ministério, mas eu sou Avivamento Bíblico. Eu sou dessa casa. Eu tenho muitas ótimas lembranças. Aqui a escola dominical era atrás do banheiro aqui. Tinha uma casa de comprido aqui. E tinha uma lona assim, ó, uma varandinha com bambu. E ali nós recebíamos aula da escola dominical, né, Maria? O pastor Luiz Carlos, da época aqui, né? Ele dava aqui o ensinamento para os irmãos aqui. E nós, criança, ia para lá. Então eu sou muito feliz de estar aqui hoje, podendo dividir com os irmãos o meu crescimento. Eu tenho um testemunho muito lindo, né? Igual do nosso pastor Levi também. Que nem um dia ele falou, nós não se encontramos nesse mundo louco, mas fomos escravos de Satanás por aí. Comemos o pão que o diabo amassou, bebemos a cachaça que ele deu, e hoje nós ceia o corpo de Cristo e o sangue do Cordeiro. E eu agradeço a oportunidade e as palmas são para o nosso Deus.